Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nossa Casa do Caminho. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos essa noite. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma prece para que a gente possa receber o auxílio do plano espiritual nas nossas tarefas de hoje, né? Senhor Jesus, amado e querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos continuidade aos estudos que a nossa Casa do Caminho nos proporciona. E nós, nesse momento, te pedimos, Senhor, sê com todos nós. Abençoa as nossas tarefas, Jesus, e que nós possamos, devagarzinho, estar sempre ligados a Ti e ao plano espiritual para que a gente possa retornar ao caminho reto, o Teu caminho, Jesus, o caminho para Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. E que a Tua doce e serena paz possa envolver os nossos corações nesse momento. E que seja em Teu nome, Jesus. Que seja em nome de Maria, nossa mãe. Que seja em nome de Dr. Erma, Dr. Bezerra, esses amigos queridos da nossa Casa do Caminho, que dirigem a nossa Casa do Caminho. E que seja em nome, acima de tudo, de Deus, que é nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, estamos ainda no capítulo 4, que vem falando da pluralidade das existências. Vamos falando novamente em reencarnação, né? E hoje nós estamos no item 207 ao 217, que vem falando sobre as semelhanças físicas e morais. Esse assunto toca muito de perto em cada um de nós, porque vem mexer com as questões que muitas das vezes a gente não entende por que acontece aquilo em família. Entre filhos, entre irmãos, entre afinidades que a gente tem mais com um do que com o outro. A questão familiar às vezes é muito complicada, às vezes é maravilhosa e às vezes é muito complicada. Então, aqui vem explicar direitinho todas essas questões. E a gente começa lembrando assim: somos espíritos imortais, criados por Deus. Ponto. Então, se somos espíritos, estamos mais uma vez vivenciando a experiência na carne, essa vida agora, já vivemos muitas e muitas vidas. Já trazemos muitas conquistas ou muitas problemáticas. Então, eu venho como eu tenho escolhido viver. O fato é esse. Existe o livre-arbítrio e o espírito escolhe. Mas como a caminhada é evolutiva, a tendência de todos nós não é ficar parado no erro. É evoluir até chegarmos um dia à perfectibilidade. Tipo anjo, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre as questões. Aqui vem falando muito sobre as questões de pais e filhos. A 207 fala assim: os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física. Transmite-lhes também uma semelhança moral? Não, visto que eles possuem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, o espírito, porém, não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Se perguntar, de onde se originam as semelhanças morais que algumas vezes existem entre pais e filhos morais? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de seus pendores. Aí a questão que vem aqui à nossa mente agora é a seguinte: a maioria das vezes você vê às vezes um filho que diz assim: nossa, é a cara de um focinho de outro, não é? Pai e filho, ou mãe e filha. Sempre tem essa semelhança porque é uma questão de consanguinidade, como eles estão dizendo aqui, de genética. O corpo procede do corpo. Nós transmitimos aos filhos todas as parecências que nós temos fisicamente. Né? Às vezes nem tanto, às vezes uns filhos parecem mais com a mãe, outros parecem mais com o pai, mas transmitimos isso, é questão genética. Agora, as questões morais, cada um tem as suas. As aquisições que trazemos, cada um tem a sua. E se somos espíritos, por exemplo, muito conturbados, muito complicados, o que acontece?
A lei é de progresso, a lei de Deus é de progresso. Ninguém vai ficar eternamente no mal. Então, temos que parar com o julgamento, que é o que a gente mais faz, né? E julgar a nós mesmos, ver as nossas dificuldades. Então, aquele espírito que chega para a gente, na nossa família, é um espírito que vem como Deus manda que ele venha. Sempre, sempre para ser ajudado, né? Sempre para que nós possamos, como pais, que é a nossa missão, a tarefa que Deus dá quando dá os filhos para nós é de missão. É uma tarefa que, se nós falharmos, nós partiremos essa vida como culpados. Então, a missão não significa, a educação não significa você ser rígido demais, nem ser fraco demais. Você tem que orientar as arestas dos seus filhos quando você observa no que está se apresentando ali, que a criança muito cedo começa a apresentar as suas dificuldades. Ou não, né? Se a criança não tiver tanta dificuldade, vai ser uma criança boazinha e tal. Mas então a gente tem que observar isso. E quando a gente observa, é como um arbusto quando vai crescendo. Se você deixar, ele cresce para cá, cresce para lá, todo desarvorado, né? E aí, se você quiser que ele siga mais retinho, você vai podando os galhinhos daqui, vai deixando crescer assim e vai indo bonitinho, do jeito que você quer. É isso que a gente tem que fazer com os filhos. Então, muitas das vezes, as pessoas tanto querem filho, tanto querem filho, tanto querem filho, e na hora de dar conta do recado, não dão. Porque aí vem aquela história, né? O que a gente vê mais hoje em dia? Criança no celular, mãe no celular, pai no celular, todo mundo no celular, e ninguém tem um tempinho para sentar à mesa, jantar junto com as crianças, conversar, saber como é que foi o dia na escola, apresentar ao filho uma religião. Às vezes a pessoa não apresenta ao filho uma religião. Isso é importantíssimo, porque quando este filho ficar adulto, que ele tiver as dificuldades, porque nós sabemos que nós não estamos aqui a passeio. E esse mundo, esse planeta Terra, é um mundo de expiações e provas. Estão aqui espíritos rebeldes, como nós, rebeldes às leis de Deus, que vêm para cá para poder seguir e se melhorando. Jesus já dizia no tempo dele para nós, nenhuma ovelha do Pai se perderá, ele está no comando disso aqui tudo. Então, nós temos que crer, nós temos que ter Jesus na nossa mente, os benfeitores espirituais junto de nós, sempre rezando, que é para que a gente possa, além de se melhorar, porque nós temos muita coisa que resolver, para que a gente possa também ajudar os nossos filhos a desenvolver bem, né? Travando as coisas que a gente vê que não está muito certa e não se desesperando. E muitas das vezes, o que a gente faz? A gente vê a criança problemática, a gente corre para a psicóloga da escola, né? Porque a gente não tem tempo e a gente não quer esquentar a cabeça também com isso, e corre para a psicóloga da escola. Psicóloga é importante? É importante. Questões existenciais. Conversar com a criança. Às vezes a criança está precisando mais de um colinho de pai e mãe, de uma conversa de pai e mãe, do que psicóloga. Não estou dizendo que é sempre, mas muitas das vezes acontece isso. Então nós temos que estar atentos, porque a nossa tarefa de pais não é fácil. É muito importante. Além de nós termos que nos melhorarmos a nós, que também estamos no erro há muito tempo, a gente tem que ajudar os filhos também nessa tarefa. Então, acima de tudo está o quê? O bom exemplo. Acima de tudo está o bom exemplo. Porque se nós não temos como exemplo uma vida reta, uma vida digna, que exemplo nós podemos dar aos nossos filhos, se eles já tiverem alguma tendência mais ou menos? A gente sabe que aqui encarna o espírito devedores à lei, né? Aí vem a outra pergunta de Kardec. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o seu filho após o nascimento? Então, a gente não tem influência nenhuma sobre o filho? Tem. Muito grande. Como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o dos filhos pela educação. É para eles uma tarefa
serão culpados se nisso falirem. E aí a gente fica observando, né? Muitos pais desistem dos filhos, quando os filhos são muito rebeldes, quando os filhos são muito complicados, desistem. E dizem mesmo assim, gente, isso aí, esse menino aí foi a ovelha negra, é a ovelha negra da família, eu não aguento mais, deixa pra lá. E aí, é como diz, parte daqui como culpado, missão não cumprida. Porque se Deus nos confiou um espíritozinho complicado, é para a gente dar conta do recado, porque nós temos condições disso. Até porque nós temos que ter o aprendizado de ajudar uns aos outros. A missão de todo ser humano é essa: amarmos uns aos outros, independente de ser filho ou não, independente de ser irmão ou não, temos que nos amar. Isso é a grande família universal. Então, na reencarnação, normalmente as famílias se unem por afinidades. Afinidade de gosto, de pendores, de tudo. Mas, às vezes, vem um espírito ali mais complicadinho que, na hora de fazer o seu planejamento reencarnatório, que é feito lá no plano espiritual, ele pede, ele vê, porque lá no plano espiritual a gente vê todos os nossos erros, nos é mostrado. Ele vê que ele pede ao seu guia, ao seu mentor, que envie ele numa família onde ele possa ser melhor orientado, ser melhor encaminhado. Aí é escolhida a família, os pais vão, durante o sono, ao plano espiritual, aceitam aquele espírito, porque é comunicado a eles, aceitam aquele espírito, e quando o espírito vem, os pais desistem. Né? Aquele espírito está precisando de ajuda. Muitas vezes eles pedem ajuda, pedem para vir de uma família mais estruturada para que eles possam começar a mudar o caminho. E muitos dos pais conseguem isso, né? Conseguem. E aí é o tal negócio, é da religião, é levar para a igreja ou levar para o centro espírita, levar para algum lugar onde eles possam ter esse conhecimento de que Deus é Pai e Jesus está no comando das nossas vidas. Então, vamos continuando. Por que pais bons e virtuosos? Por que de pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa? Olha aí a pergunta que eu acabou de falar. Ou melhor, por que a qualidade dos pais nem sempre atrai, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o corpo do filho? Essa é a pergunta. Um mau espírito, acabei de falar isso, um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam para um caminho melhor e Deus frequentemente confia neles. Confia a eles, aos pais, esse espírito que ele pediu. Então, a gente sabe que nenhum espírito vai viver eternamente no mal. Não vai. A lei de Deus é uma lei de progresso. Todos os espíritos um dia chegarão à perfectibilidade, todos. Cada um no seu momento, cada um no seu caminhar. Então, esses espíritos que estão no mal, olha quantas vezes a gente escuta cada notícia horrorosa, né? E a gente pensa assim, meu Deus do céu, isso aí não tem jeito. Tem jeito. Pode demorar muitas encarnações, mas vai chegar um dia que tem jeito. Ou, se continuar persistindo no erro, vai chegar uma hora que não vai encarnar mais no planeta Terra, que também existe o livre-arbítrio do espírito. Ele vai escolher o que ele quer para a vida dele. E a gente está lembrando aqui agora que nos é passado já um bom tempo que o nosso planeta de expiações e provas, esse planeta que nós reencarnamos agora, e que nos é oferecido uma escola de aprendizado, porque nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus, encarnam aqui espíritos rebeldes à lei de Deus, somos nós, né? E a gente vai na nossa caminhada evolutiva. Já estamos numa questão de espíritos medianos, não são mais aqueles espíritos primitivos e bem complicados, né? Que não tinham noção de nada. Já somos espíritos que já sabemos um bocado de coisa, já estamos caminhando, procurando caminhar no bem, mas ainda temos muitas coisas que resolver, muitas. Basta que cada um se observe e veja, estudando os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente vê como a gente ainda falta resolver algumas coisas, né? Muitas coisas, sabe Deus quantas encarnações. Mas mesmo assim,
É a lei de progresso. Um dia chegaremos lá. Então, por isso é que a doutrina espírita nos ensina, vamos aproveitar cada encarnação trabalhando no bem, porque isso aí nós estaremos nos adiantando. Tanto você vai trabalhando no bem, tendo bons sentimentos, que isso daí vai fazer parte do teu espírito. Né? Vai fazer parte, você vai conseguir se melhorar a cada encarnação bastante. Se também quiser ficar parado, vendo a banda passar, como diz o outro, aí vai atrasar o seu desenvolvimento. Simplesmente isso. E se quiser, isso os espíritos falam pra gente, se quiser persistir no erro, vai acabar encarnando num mundo mais atrasado do que a Terra, porque a Terra está caminhando para a regeneração. E vai depender, ela será um mundo regenerado quando nós, que estamos aqui nessa caminhada de luta, tentando se melhorar, estivermos melhores. Aí sim, estaremos todos convivendo juntos num mundo melhor. E aqueles que perseverarem no erro vão encarnar, vão encarnar num mundo lá mais primitivo, mais pouco adiantado, que é para poder dar uma ajuda com o que aprendeu aqui para aquele povo e dar valor a isso que não soube valorizar aqui, né? Então, é o que aconteceu com o povo lá de Capela, né? Então, seguindo, vamos ver qual é que a gente vai ler agora. Os pais, digamos, engravidou, né? Os pais podem, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo da criança um bom espírito, de preferência um inferior. Qual é a mãe que, quando engravida, não fica rezando? Ai, meu Deus, me dá um filho calmo, me dá um filho perfeitinho, que seja uma criança tranquila, que não me dê trabalho, que... Qual é a mãe? Adianta? Aí olha o que eles respondem. Não é a prece que vai adiantar. Podem, porém, melhorar o espírito da criança que deram origem e que lhes foi confiada. É o dever deles. Maus filhos são uma provação para os pais. E aí vem aquela lei de causa e efeito, né? Se na outra vida, ou em outras vidas atrás, eu fui mau filho para os meus pais, possivelmente, se eu tenho um filho mau agora, eu estou passando pela lei. Eu estou vendo que é bom. É bom? Não, mas eu fiz isso. Porque Deus não castiga ninguém. Das duas umas, ou Deus está confiando a você um espírito complicado para você orientar, mas geralmente é uma, como diz aqui, ó, é uma provação para os pais. Pode ser uma expiação, pode ser uma provação, porque muitos pais, eles desistem dos filhos complicados. Eles têm aquela regra de conduta deles lá com os outros filhos, e de repente vem um filho totalmente diferente. Que é esse espírito que pediu para vir numa família melhor para ser encaminhado. Mas os pais, não entendendo isso, acabam fazendo o quê? Desistindo. Aí falar, não aguento mais, vou deixar para lá, que se lasca, não quero saber de mais nada. Gente, não é por aí. A tarefa e a missão dos pais é muito séria. É missão, como está dizendo aqui, é missão. Missão é missão. Você tem que cumprir, senão você parte daqui como falido, pai falido. Agora, fez tudo o que podia, tudo. E o filho assim mesmo não quis seguir, aí também livre-arbítrio. A culpa não é mais dos pais, porque os pais aí tentaram tudo, não desistiram dele. O que não pode é desistir, não é? O que não pode é desistir. Outra pergunta aqui, eu estou dando umas puladinhas, porque senão não vai dar tempo. O homem conserva em sua nova existência traços do caráter moral das suas existências anteriores? Já dissemos, já sabemos que a gente vive muitas vidas. Então eu venho para essa vida aqui agora, o meu cérebro da carne não registra o que eu passei, né? Graças a Deus, senão a gente estava ferrado. Então, o homem conserva? Sim, ele pode apresentar traços do que ele foi, das tendências dele na nova encarnação, né? Sua posição social pode não ser a mesma, ele pode ser, na atual encarnação, de senhor, pode ser escravo, ele está dizendo aqui, né? Seus gostos são inteiramente diferentes
e terias dificuldade em reconhecê-lo, porque se você é senhor e passa a ser escravo, você passa a ter gosto diferente. Agora, o teu traço de caráter está ali no espírito. Sendo o espírito o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, entre uma e outra, algumas analogias, modificadas, todavia, pelos hábitos da sua nova posição. Né? Se ele é um senhor, da outra encarnação é um escravo, vai modificar porque ele agora não tem mais aquela autoridade toda. Então, modifica de acordo com a nova situação que ele está. Até que modificadas todavia pelos hábitos da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente o seu caráter. Então, a cada encarnação a gente vai se modificando, vai se melhorando. A tendência é essa. Então, digamos, até que um aperfeiçoamento notável vai se aperfeiçoando tanto que vai mudando completamente seu caráter. Então, aquelas tendências esquisitas que ele tinha, ele começa a não ter mais, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se ele se arrependeu. Então, o arrependimento é a base de tudo. O espírito só começa a mudar quando ele se arrepende das coisas que ele faz, dos pensamentos, das atitudes, das maldades que ele faz. Então, quando ele começa a perceber isso nele, e a cada desencarne, quando a gente vai para o plano espiritual, nos é mostrado pelos nossos mentores, nossos guias lá, as nossas dificuldades. Justamente para que a gente possa planejar uma reencarnação melhor, pensando melhor no que nós não conseguimos fazer. Né? Então, a gente sabe que o arrependimento é a base de tudo. Arrependimento, expiação e prova. Me arrependi das dificuldades que eu tenho, eu encarno, vou passar pela expiação, ou seja, por aquilo que eu provoquei lá atrás, e vou passar pela prova para ver se eu aprendi realmente, se eu passei de ano. Olha como é que a coisa é muito bem planejada. Jesus está no leme da nossa vida. Então, não temos que ficar pensando que está tudo à deriva. Não está tudo à deriva. Está tudo sob controle. Só nos chamam, os espíritos amigos nos chamam para que a gente se observe. O mais importante de tudo é a gente se observar e começar a nossa transformação. Fazer o bem possível que pudermos. Amar ao próximo da melhor maneira possível. Principalmente a nossa família ali, orientar os filhos, que é o tema de hoje. Orientar com o exemplo. O exemplo é tudo, gente. Orientar com o exemplo, com carinho, com amor. Amar muito esses filhos, mas demonstrar. A gente tem que falar para os filhos, eu te amo, filho, eu te amo, filha. Que é uma coisa que a gente quase não fala. A gente ama, os filhos sabem que amam, mas dificilmente você escuta alguém falando assim, eu te amo, meu filho. Então, isso é muito importante. O filho saber que conta com o pai, conta com a mãe, que ele é amado, e que se ele está fazendo alguma coisa errada, o pai vai chegar para ele, vai falar e ele vai obedecer. Porque senão ele vai sofrer. Tem que explicar para ele isso tudo. Né? Então, o importante desse assunto de hoje, semelhanças físicas e morais, é essa. Semelhança física vão ter conosco, porque é genético. A causa é genética. Os filhos parecem com o pai, parecem com a mãe, porque é uma coisa genética, consanguínea. Mas as questões morais, cada espírito traz a sua. E é nos dado essa missão, para nós que somos pais, de encaminhar aquele espírito no bem. Através da educação, do bom exemplo, do amor, do diálogo, da orientação. Não é só deixar para lá e pronto. Temos que pensar nisso seriamente, porque o futuro da nossa juventude está muito incerto. Porque hoje em dia os pais não têm quase tempo de ficar com seus filhos. A gente entende, todo mundo trabalha muito e tal, mas sempre tem um períodozinho à noite que deveriam todos se reunir, conversar, jantar em redor da mesa. Porque família é isso. Família é uma bênção de Deus, que nós temos que preservar
e principalmente amar. Existe coisa mais preciosa para nós que somos pais e mães do que os filhos? Né? A gente ama nossos filhos. Então, é aquela história, faz comigo, mas não faz com meu filho, porque a gente vira bicho. Só que pensamos assim, mas estamos agindo com esse amor com os filhos, sabendo orientá-los. Criança tem que ter religião, criança tem que ter moral, os pais têm que, através do exemplo moral, mostrar para eles o que é o certo. Eles podem trazer as tendências dele que trazem, mas, porque são espíritos individualizados. Nós somos, a gente tem que pensar nisso. Mas eles têm que pensar também, você também tem que pensar, que cabe a nós orientar esses espíritos. E não é só pai e mãe, não. Às vezes quem cria é avó, é tia, é um filho adotivo. A gente sempre tem que... Quem estiver na nossa responsabilidade, é a nossa tarefa. É essa. Né? Então, que possamos sempre estar pensando nisso. E a outra, 217. O homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações? Traços físicos. Eu estou me parecendo hoje, Marilda, com a Marilda que eu fui lá na encarnação passada. Aí ele diz assim, o corpo é destruído. Só que é só matéria, é destruída no momento da morte, né? E o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo. No entanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente no rosto, e é verdadeiro designar-se os olhos como o espelho da alma. Quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma, pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada, quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano. Enquanto que há rostos muito belos que nenhuma impressão te causam, pelos quais sentes até repulsão. Poderias acreditar que apenas corpos bem feitos fossem envoltório dos espíritos mais perfeitos, ao passo que todos os dias encontra homens de bem sob aparência disformes? Sem ter uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos dos pentores pode dar, portanto, o que se chama um ar de família. Então, vocês observem uma coisa, o que o Espírito vem falando aqui. O rosto das pessoas sempre denota que tipo de espírito está ali. E a gente observa muito isso em certas pessoas, né? Você olha assim, você tem uma coisa assim dentro de si que não fala, não vou com essa pessoa. A pessoa é bonita, a pessoa fala bem, a pessoa isso, aquilo, mas não tem nada a ver contigo. Você não gosta daquilo. E já que ao passo que tem outras pessoas que são bem simples, e que você olha para ela, você sente uma vibração boa, você sente um carinho, você sente uma vontade de ficar junto dessa pessoa. É isso aí que eles estão falando. O espírito, ele molda o corpo no momento da concepção. E ele vai moldar de acordo com como ele é. Ele vai moldando, né? Ele se liga através do perispírito aquele corpinho e vai moldando lá dentro da barriga da mãe, vai moldando. Então, é isso aí que eles estão dizendo. De acordo com as condições do espírito, ele vai moldando o corpo. Não é a beleza que traz o caráter do espírito, de jeito nenhum. É o espírito bom que está naquele corpo, que seja feio, seja lá que corpo for. E aí nós encerramos aqui, que agora só tem um comentário de Kardec. Eu digo a vocês o seguinte, o tempo passa muito rápido, vocês leiam todos nós que somos pais, leiam esse capítulo aqui, o capítulo 4 é muito bacana. Então, leiam essas questões que nós estudamos hoje, semelhanças físicas e morais, e vejam bem que a questão do exemplo que nós damos para os nossos filhos é muito importante. Então, os nossos filhos se espelham em nós, apesar de trazer
a bagagem dele espiritual. Se ele tiver uma tendência mais ou menos e nós dermos brecha para isso, vai dar o quê? Nós não vamos conseguir orientá-los na vida. E depois não adianta reclamar. Então, meus amigos, que Jesus possa nos ajudar nessa tarefa de pais e mães, que Jesus possa nos ajudar nesse momento tão difícil pelos quais estamos todos passando, que possa nos dar bastante saúde e que nós possamos estar sempre unidos através do estudo, através das palestras, porque é a única maneira que nós estamos nos encontrando ainda, né? Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!